Que tal construir um submarino na garrafa e fazer ele funcionar com o poder das suas mãos? Se gostou da ideia, fique com a gente! Sejam todos bem-vindos a mais um Ciência na Cuca. Me chamo Alan Luiz e hoje aprenderemos a construir um experimento chamado de submarino na garrafa. E para isso, utilizaremos os seguintes materiais: uma garrafa PET com água de 1,5 litro ou de 2 litros, massa de modelar e uma tampa de caneta. Para iniciar o nosso experimento, primeiramente precisaremos vedar o orifício da ponta da caneta com uma pequena quantia de massa de modelar. Essa vedação impossibilitará o ar e a água de passar pelo orifício da tampa da caneta. Uma vez vedada a tampa da caneta, agora você pegará aproximadamente a metade desse bastão de massa de modelar e fará uma pequena bolinha com o auxílio das suas mãos com movimentos circulares. 2000 anos depois. Após isso, você pegará a tampa da caneta e fixará na bolinha de tal forma que essa bolinha consiga entrar pela boca da garrafa. Caso a bolinha seja maior, você vai afinando até ela conseguir passar tranquilamente. Uma dica: se ao colocar o submarino e ele afundar, isso simboliza que a densidade dele está bem maior em relação à da água. E precisa ser o contrário. Então, se afundar, vocês retirem novamente. Vocês vão tirando pequenas quantias dessa massa de modelar até o ponto que ele fique flutuando. Isso é muito importante para o funcionamento do nosso experimento. Após isso, enrosque a tampa na boca da garrafa. Pronto! Nosso experimento está finalizado. Agora vamos à execução do nosso experimento. O que a gente precisa entender aqui, né? Esse experimento ele vai se dar mediante o comando de subida e descida do submarino. Então, você pega o seu experimento e aí, com a força do seu pensamento, você coloca o seu dedo, pode ser 1 ou 2 dedos, tá bom? Bem em direção à tampinha. E aí você pensa positivo, certo? E pede para o submarino descer. Descendo o seu dedo conjuntamente. Legal, né? Agora você vai mandar energia para que o submarino comece a subir. Pense positivo. Vá direcionando. Bom, você pode pedir também para que o submarino fique na região mediana da garrafa, no meio. Então, energia. É mais difícil no meio. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Pronto. Peça para ele subir. Legal. Bom, se você pensou que esse experimento funciona por meio das coordenadas de sua mente ou até mesmo pelo movimento, né, de seus dedos, você se enganou. É apenas uma brincadeira. Na verdade, ele funciona por meio, né, de um princípio da física. Então vamos lá à nossa explicação. Né? Para quem prestou atenção, verificou que eu segurei a garrafa com uma mão, né, e fiz movimentos com o dedo de outra mão, certo? Esse movimento ele é só ilusório, somente para enganar, né, o nosso público. E a aplicação desse experimento ele se dá principalmente pelo processo de pressão que eu executo aqui na base dessa garrafa.
certo? É uma pressão mínima, imperceptível, mas é suficiente para acontecer o seu deslocamento. Então, o que acontece? Quando eu aperto, né, a base dessa garrafa, o submarino desce, e quando eu paro de executar essa pressão, ele sobe. Quando eu pressiono a base dessa garrafa, a pressão ela se espalha, ela se distribui de forma igualitária por todo o fluido. Consequentemente, ela chega até o nosso submarino na garrafa. Dentro dessa tampinha, há uma pequena quantidade de ar. Essa quantidade de ar, ao receber essa pressão, ela é comprimida, ela é diminuída. E esse espaço, né, de compressão, o espaço que foi comprimido, ele acaba sendo ocupado pela coluna de água, fazendo com que o submarino fique mais denso em relação à água e aí ele afunda quando eu aperto. A partir do momento que eu paro de exercer essa pressão na base da garrafa, a coluna de ar se estende e a água que estava ocupando esse espaço volta para sua posição inicial. E aí o nosso submarino ele fica menos denso em relação à água. A esta ação chamamos de princípio de Pascal, que diz o seguinte: quando uma força é aplicada a um fluido, a pressão causada é distribuída integral e igualmente em todas as direções e sentidos. Esse princípio é o mesmo utilizado nas prensas hidráulicas, nos elevadores hidráulicos e, claro, também nos submarinos, onde bombas de água esvaziam o interior de certos compartimentos, fazendo o ar comprimido ocupar, né, a extensão desses compartimentos, variando assim, né, o volume e a densidade do submarino. E para você que é professor e está visualizando esse experimento ele é ideal para você trabalhar alguns conceitos como densidade, como empuxo, como o princípio de Pascal propriamente e até mesmo o princípio de Arquimedes. Uma dica: para que esse experimento fique mais interessante, mais engraçado, mais interativo, você pode pegar uma pequena pegadinha, né? Dizer que esse experimento aqui, ele serve para identificar, né, se o seu público ou se a pessoa, enfim, a qual você escolheu, né, ou se voluntariou, está falando a verdade ou a mentira. De que forma? Então você lança uma pergunta para o seu público, né? Por exemplo, você já colou na prova? E aí, né, você, claro, lembre-se de ficar segurando a sua garrafa e você pede para o seu voluntário, né, a colocar um dedo aqui. Aí você explica, né, que se descer, né, é não e se subir é sim. Então, né, desceu, disse que não, né? Assim como você pode estar fazendo algumas perguntas que deixem, né, o seu público em dúvida, né? Você gosta de matemática? Então você pode fazer com que o submarino fique na região mediana, no meio. Então eu gosto mais ou menos, né? Enfim, uma estratégia, né, para deixar o experimento um pouco mais interativo e até mesmo engraçado. Se você achou interessante esse experimento, não esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificação. Assim, o YouTube entrega para você novos vídeos postados em nossa plataforma. E também ele entende que esse conteúdo é relevante e ele precisa ser compartilhado com outras pessoas. Caso você já tenha realizado o experimento ou pretende fazer, diga aqui nos comentários como foi essa experimentação. Então, até o nosso próximo vídeo no Ciência na Cuca.